estava lá naquele módulo, e troquei esse carinha aqui por Z, o Zzinho, de 1 menos alfa sobre 2. Eu tenho que entre o valor Z de 1 menos alfa sobre 2 e o valor negativo dele, eu tenho uma área de 1 menos alfa. E nas bordas, à direita de Z de 1 menos alfa sobre 2 e à esquerda de menos Z de 1 menos alfa sobre 2, eu vou ter esse alfa sobre 2, né? Já que é normal. O padrão é simétrico em torno do zero. No miolo eu tenho 1 menos alfa e nas bordas eu vou ter alfa sobre 2. E eu me lembro que esse Z é quem? X barra menos μ sobre sigma de X barra. Olha esse carinha do lado de cá também. Então, é como se eu tivesse tudo isso, só que ao invés do que eu tenho à direita da desigualdade, eu teria o Z do menos alfa sobre 2. Mesma coisa, né? Minha intenção agora é isolar o valor de μ. Quando eu isolo o valor de μ, seguindo com as contas matemáticas normais, né? Quando eu isolo o valor de μ, eu percebo que o μ estaria nesse intervalo com uma probabilidade de menos alfa. E que intervalo é esse? É x menos essa margem à esquerda e x barra mais essa margem à direita. Então, é a ideia da margem de erro para mais ou para menos, que eu expressava para vocês ainda há pouco, né? É o mesmo conceito. O mesmo conceito. Aí vamos tentar interpretar isso, né? O que é que significa isso? Onde é que está a minha variável aleatória aqui? O μ é uma constante, embora que desconhecido. A minha incerteza está sobre o valor da média amostral, porque essa amostra ela seria aleatória a princípio, né? Então eu entrego um intervalo e sonho que esse intervalo contemple o parâmetro que eu desconheço o valor de fato. Vocês observam que esse intervalo é função naturalmente do nível de confiança que eu desejo imprimir sobre o intervalo. Quanto mais segurança eu desejo ter no intervalo, quanto maior meu nível de confiança, quanto maior a probabilidade que eu desejo do intervalo contemplar o parâmetro, maior vai ser o valor de Zzinho. É como se eu estivesse aumentando essa área de 1 menos alfa, então estou fazendo essas bordas caminharem para as extremidades. O alfa sobre 2 que fica nas extremidades vai reduzindo, né? Então, quanto maior o meu nível de confiança, maior vai ser o valor de Z. Assim como era lá em cálculo também amostral. Quanto maior o meu nível de confiança, maior vai ser o valor de Z. E maior vai ser o tamanho da minha mão. Nesse caso, quanto maior o valor de Z, maior é o comprimento dessa margem de erro, entre aspas, que eu quero satisfazer no intervalo. Então, mais largo vai ser meu intervalo. Numa situação extrema em que eu desejo um intervalo de confiança de 100% de confiança, esse Z vai tender a infinito. E a minha informação sobre o intervalo de confiança vai dizer, ó, vai ser, olha, o valor médio vai estar entre menos infinito e mais infinito. Ou seja, quanto mais confiança você deseja passar, menos informativo você consegue ser, né? Por outro lado, quanto maior for o desvio padrão daquilo que eu estou estudando, eu tenho aqui o desvio padrão da média amostral, do jeitinho que a gente tinha visto antes, né? Se população infinita segue um caminho, se finita outro caminho, um fator de correção e tudo mais. Então, quanto maior for essa variabilidade, naturalmente mais largo vai ser meu intervalo. Mas eu vou ter o que somar e subtrair, né? Da mesma maneira em que quanto maior a minha variabilidade, maior vai ser o meu tamanho amostral, né? Então, quem aprendeu a calcular tamanho amostral, aprendeu indiretamente a construir intervalo de confiança. Embora que os propósitos sejam distintos, a mecânica da coisa é exatamente a mesma. É só para conceituar um pouco mais, né? Como é que é o exercício de você interpretar intervalo de confiança? Então, vamos supor que eu tenha a possibilidade de construir K amostras. Cada amostra dessas me entrega uma média. E junto com essa média eu posso instanciar meu intervalo de confiança.
Acontece que essas amostras sendo aleatórias, apenas uma proporção de 1 menos alfa dessas amostras vai de fato contemplar o intervalo de vai contemplar o parâmetro de interesse, aquele valor que é desconhecido, né? Ou seja, embora que eu não conheça o valor do parâmetro, ele vai estar presente em uma proporção de 1 menos alfa daqueles intervalos. Na vida real, eu não vou ter muitas amostras. Deixa eu lembrar o que é uma amostra. O que é uma amostra? Um subconjunto da minha população, composta de elementos amostrais. Por que é que eu estou destacando isso? Porque de vez em quando eu vejo alguém falar, não é porque eu trabalhei com 20 amostras. Não, ele trabalhou com uma amostra que tinha 20 elementos amostrais. Então, ele tinha lá uma amostra com 20 indivíduos. Nesse caso aqui, eu tenho K amostras, né? De maneira simulada. Cada uma com tamanho particular nzinho. Na vida real, a gente não costuma ter mais do que uma amostra. Daquela amostra, a gente segue com nossa vida. Os trabalhos de dissertação, de tese de você e tudo mais se baseiam em geral em uma amostra. A gente luta para ter mais de uma amostra, né? É uma briga. No caso de Thaís, por exemplo, né? Ela vai ter uma amostra de produto de limpeza aroma limão, sei lá, sabão líquido aroma limão. Ela vai ter lá a amostra de demandas que acontecer. E a gente diz que é amostra porque pode ter lá os ruídos, alguém pode ter digitado alguma coisa errada, pode ter acontecido alguma mudança, o que foi registrado lá não aconteceu na realidade porque um comprador mudou de ideia e alguém esqueceu de atualizar no sistema, então continua sendo amostra, né? Uma representação da realidade, né? E aí, como na prática a gente costuma ter uma amostra para inferir, a gente informa o quê? Que com uma probabilidade de 1 menos alfa, ou com nível de confiança de 1 menos alfa, esse intervalo que eu estou entregando ele é premiado. No sentido de que ele está certo quando ele diz que o valor do parâmetro está dentro dele, né? Eu posso estar errado? Posso. Eu posso estar entregando um intervalo de confiança que não contempla o valor do parâmetro. Então, esse seria o conceito principal por trás do intervalo de confiança, né? O parâmetro é uma constante, mas você tem dúvida se o intervalo de confiança contempla aquele parâmetro. Então, você diz, olha, com a probabilidade de 1 menos alfa, o parâmetro, que é uma constante, vai estar dentro desse intervalo que eu estou entregando. E eu não consigo eliminar minha incerteza pelo seu valor do parâmetro. Esse seria o conceito de intervalo de confiança. Como é que seria isso no computador? Né? Aí eu tenho aqui agora o IPyNB de intervalo de confiança. Onde é que estão esses arquivos, vocês já sabem, né? Um dos primeiros compartilhamentos que eu fiz com você, deixa eu relembrar. Um dos primeiros compartilhamentos que eu fiz com você. É programas, linguagens, portais, linguagens, programas e portais. Esse OneDrive aqui, ó. Ele vai ter a pasta P e dentro dele vai ter tudo isso. Todos os arquivos que eu estou trabalhando com vocês, inclusive as versões mais recentes deles, né? Já vão estar aqui, porque está vinculado à nuvem, né? Então, mais uma vez, eu vou precisar dos quantis associados às distribuições normal, T, porque esses quantis eles aparecem, né? No caso aqui eu tenho um quantio da normal. Quando é que eu uso a normal? Quando eu reconheço o desvio padrão populacional. Eu estou envolvendo o desvio padrão populacional aqui, né? Ele aparece nas minhas contas.
E quando eu tenho dúvidas sobre o valor de sigma, quando eu tenho que estimar o sigma, o que é que acontece? Eu recorro à distribuição T-student. Quando eu tenho que inferir também sobre o sigma, eu recorro a T-student. E no caso da proporção, né, se eu quiser inferir sobre a proporção, aí eu tenho lá aquelas abordagens, né? A conservadora ou a ousada. Então, tudo que a gente viu em tamanho amostral serve aqui também para intervalo de confiança, sem exceção. Por isso que eu preciso, lá do subpacote estático, do SciPy, tanto da distribuição normal quanto da distribuição T, para poder separar os quantis. Estou usando o pacote NumPy em pandas, como sempre, né? E aqui estou definindo a função intervalo de confiança. Ela recebe uma amostra, isso é interessante, né? Porque, como eu falava, a gente na vida real só vai ter uma amostra. Não vai ter essa Roma, a gente só vai ter uma amostra. Então, quando eu vou calcular intervalo de confiança, eu recebo essa amostra, da qual eu calculo essa estimativa para a média, né? Que vai ser o ponto central desse intervalo. Então, o primeiro argumento é uma amostra, aquele conjunto de observações da variável. O segundo é o nível de confiança. O terceiro, o tamanho populacional. E o quarto, o desvio padrão populacional. Aqui eu estou guardando em nzinho o tamanho da minha amostra. Estou calculando da amostra, que não tem que ser uma série, né? Em geral, a gente passa uma lista. Eu converto para uma série do pandas e calculo a média, pulando eventuais NAs que estejam presentes, né? Aqui eu estou arredondando para 3 casas decimais só para facilitar a vida de quem está trabalhando com cálculo na mão. Não seja tão importante para vocês isso. Vocês percebem que, assim como para tamanho amostral, eu tenho o quant 1 menos alfa sobre 2, né? Então, tá aqui eu separando esse quant 1 menos alfa sobre 2. No caso, a proporção correspondente, né? Qual seria o quant que eu estou interessado. E aqui eu pergunto, isso aqui eu acho massa, Lorena. Isso aqui em Python é muito intuitivo. Quem está aprendendo inglês entende isso. Nas outras linguagens, você abre parênteses, fecha parênteses, coloca chave, não sei o quê. Isso termina complicando a vida, por exemplo, de uma criança que está aprendendo, né? Então, se o desvio padrão populacional não é desconhecido, ou seja, se eu conheço o desvio padrão populacional, eu recorro à distribuição normal, como a gente tinha visto, né? Se eu conheço o valor de sigma, eu recorro à distribuição normal. E aqui da distribuição normal eu estou pegando a PPF, que é o quê? A função que me informa o ponto que acumula nele determinado percentual das observações, ou da massa probabilística, né? Eu quero saber qual é o ponto da normal padrão que acumula uma área de 1 menos alfa sobre 2. E aqui eu estou arredondando para 2K. E aí guardo em SD esse desvio padrão populacional, que teria sido informado lá como argumento da minha função principal. Caso contrário, se o desvio padrão populacional for nulo, ou seja, se eu desconheço o valor dele, eu vou precisar recorrer a uma estimativa dele. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Eu estou estimando daquela amostra o desvio padrão. E agora eu recorro à distribuição T, e não à distribuição normal. Né? Aí pego o valor da distribuição T, com n menos 1 grau de liberdade, que a gente também já tinha visto isso. Eu calculava também amostral. E quando eu vou recorrer à distribuição T, eu preciso passar com um grau de liberdade o número de observações usado para inferir sobre o desvio padrão menos 1. No nosso caso aqui, eu usei a própria amostra de tamanho n, né? Usei a própria amostra de tamanho n, por isso que eu uso n menos 1 grau de liberdade. Guardei um textozinho para imprimir no final.
arredondei o desvio padrão para 3 casas decimais. Aquelas regras de sempre, né? Se n é conhecido ou não nulo, ele tem que entrar nas minhas contas. Então, estou construindo aqui o cálculo para o fator de correção, né? Pensando lá no desvio padrão para populações finitas. Se o N é conhecido, é porque a população é finita, né? Se ele é desconhecido, se ele não é amarrado, aqui a gente supõe que é infinito. Então, aqui eu estou calculando esse fator de correção. Se não, se ele é nulo, então esse fator de correção assume o valor 1, já que ele simplesmente aplica o produto sobre S sobre raiz de N, ou sigma sobre a raiz de N, né? Aqui eu arredondo para 3 casas, não precisava de fato, mas... Então, está aqui eu pegando o desvio padrão sobre a raiz de N vezes esse fator de correção. Vai nessa continha. E aqui eu construo o limite inferior e o superior do intervalo de confiança, que vai ser a média menos o quantio vezes esse desvio padrão da média, e a média mais o quantio vezes o desvio padrão da média. E depois eu imprimo tudo isso. Isso foi o, o intervalo de confiança para a média em geral. Deixa eu executar aqui, depois eu falo sobre o intervalo de confiança para a proporção. Pensando na média em geral, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Estou usando todo o conteúdo que a gente viu juntos. Eu estou gerando uma amostra aleatória qualquer de uma distribuição exponencial, com lambda igual a 1, né? E eu tenho uma amostra de 20 observações. Aqui eu calculo a média, aqui eu construo o box plot, só para enxergar, né, como é que é a cara dessa amostra. E depois eu construo um intervalo de confiança para essa amostra. Faço ela, o nível de confiança é de 95%. Eu não vou fixar o tamanho populacional, e aqui eu estou supondo que conheço o desvio padrão populacional. Então, para um nível de confiança de 95%, e eu conhecendo o desvio padrão populacional, eu recorro à distribuição normal e o valor 1,96 acumularia uma área de 1 menos alfa sobre 2. Se 1 menos alfa é 0,95, o alfa é de 0,05. Então, 1 menos alfa sobre 2 vai dar 0,975. Da distribuição normal padrão, o valor que acumula 97.000% da massa probabilística é o valor 1,96. Vejam só, o valor 1,96 da distribuição normal acumula uma área de 97.000%. Aí deixa eu reforçar aquela ideia que eu passei sobre tamanho amostrando. Esse Zzinho aqui, nesse caso, se eu adotei um nível de confiança de 95%, o Zzinho seria de 1,96 aproximadamente. 1,96, menor do que 2. Então, se eu não tiver cuidado na relação entre sigma e epsilon, não vai ser difícil obter um tamanho de amostra igual a 1 ou até menor do que 1. Não vai vir dizer essa importância maior, né? Para essa amostra aleatória, a média foi 1,087, o desvio padrão 0,224, o limite inferior, eu estou inferindo sobre a média, é de 0,648 e o limite superior é de 1,526. Nesse caso, eu posso afirmar para vocês que a gente está fazendo uma estimativa bacana, certinha, porque os dados que eu gerei foi de uma distribuição exponencial cuja média é igual a 1. Aqui eu estou tentando inferir sobre a média. Ele está dizendo que a média dessa amostra é 1,087. Então, mirou, colou mesmo no valor do parâmetro. Né? E intervalamente, o valor dessa média estaria entre 0,648 e 1,526. É verdade isso. O valor 1 está dentro desse intervalo. Então, com um nível de confiança de 95%, a gente conseguiu acertar o alvo. O nosso intervalo de confiança é o premiado por bem, né? Pensando de outra maneira. Essa é a cara do box plot dos dados originais, dessas 20 observações. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Igor, Diego,
Vocês estão entendendo? Tá de boa? Assim, assim. Só não entendi onde foi que ele acertou. A gente percebe que ele acertou. Tipo, ela acertou no tamanho da amostra para média. Como? Como a gente percebe que ele acertou no tamanho da amostra para média? Sim. A sua pergunta é muito boa. Do tamanho da amostra, eu não consigo ter o vislumbre, viu? Porque o tamanho da amostra está ainda na etapa de planejamento. Aquele número 20 que eu aqui só arbitrei, ele teria vindo de uma etapa anterior de cálculo do tamanho amostral. Tu percebe que aqui eu ainda estou na etapa de planejamento do meu estudo. Inclusive, o valor da média, ele nem entra no resultado final. Eu estou em planejamento, né? Aqui eu já estou no outro momento, eu já coletei os dados e quero inferir sobre o valor do parâmetro médio, entendeu? Então, se você, desde o começo do projeto, se preocupou em definir bem o tamanho amostral e tudo mais, você vai chegar nessa etapa aqui confiante e está disparando na direção certa, né? Então, na vida real, eu não saberia que o valor da média é 1. Eu confiaria nessa estimativa aqui. Ó. Eu não sei qual o valor, mas vai estar entre 0,648 e 1,526. A um nível de confiança de 95%. Tu entendeu, Diego? Acho que sim. Então, tem que ter cuidado demais com isso, viu? Muitas vezes vocês vão passar por isso pelo resto da vida também. Uma vez a cada quinzena eu passo por isso. Alguém quer que você dê o auxílio numa pesquisa de uma amostra que já foi construída. Só que o papel da gente como cientista começa bem antes, começa na etapa de planejamento. Por exemplo, eu não sei se a amostra que a pessoa construiu foi probabilística. Pode ter sido por conveniência. Aí só aqui tende a estar errado, quando a amostra não é representativa. Você entrega a estimativa intervalar e o valor do parâmetro está fora desse intervalo. Por quê? Porque a amostra é ruim. Então, o cientista de dados, o estatístico, o matemático computacional, ele tem que entrar no projeto lá no começo, no planejamento. Mesmo porque o tamanho amostral é a primeira etapa para você saber quanto é que vai gastar. Né? Você tem que definir primeiro o tamanho amostral. Não dá para começar no fim do projeto. Né? Então, aqui foi para a média geral com população infinita e variância conhecida. E se eu quiser o contrário, né? População finita e variância desconhecida. Agora eu estou fixando que o tamanho da população é 100. Estou assumindo que desconheço o desvio padrão populacional. Vejam como as coisas mudaram, viu? A distribuição T-student ela é mais gorda do que a distribuição normal. Ela é mais baixinha e mais gordinha. Né? As duas são simétricas em torno da média. No caso da T, a média é zero. Então ela demora mais para acumular uma área. O nível de confiança é o mesmo, 95% aqui, 95% aqui. Mas o quantio da T, para acumular essa área de 97,5%, já que alfa é 5%, e eu tenho 1 menos alfa sobre 2 aqui, né? O quantio da T é de 2,093, enquanto da normal é 1,96. É uma diferença razoável, né? Pensando nas contas que a gente opera, o pulo de 1,96 para 2,093 é razoável. Ou seja, quando eu trabalho, quando eu incluo a informação de que eu tenho incerteza sobre o desvio padrão, além da incerteza sobre a média, eu termino penalizando o cumprimento do intervalo. O intervalo vai ter que ser mais largo, né? O nível de incerteza que eu tenho é maior. Então, para garantir o mesmo nível de confiança, eu preciso alargar o meu intervalo de confiança. O valor da média amostral eu creio que não mudou. 1,087. Por que mudou?
Não era para ter mudado, não, né? Estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Um pouquinho. Não está mudado, não. Seguir lá, Europa. Não está ter mudado, não. Agora. Eu acho que eu fiz uma simulação, depois eu fiz outra, né? E cada vez que eu chamo essa linha número 3 aqui, ó, ele gera uma nova amostra, né? Agora sim, o valor da média vai ser o mesmo. 0,661. O desvio padrão, naturalmente, é diferente, que antes eu empurrava a goela abaixo, né? O desvio padrão populacional. Agora eu vou pegar um que vem da amostra. Então eu espero que aconteça uma variação, né? Aí vejam o que é que acontece com o intervalo de confiança. Antes eu tinha um intervalo de confiança entre 0,222 e 1,1. Agora, tá. Para eu explicar o que eu quero a vocês, eu tenho que manter a estrutura do problema, né? Que é que eu tenho um n igual a 100. Deixa eu fazer assim. População infinita e variância desconhecida. Agora sim, vocês vão ver o intervalo de confiança mais largo, né? Por que que não está dando, hein? 0,351, 0,22, 1,1, 0,97. Eu acho que é por causa do desvio padrão amostral, ó. Que aqui está menor. É isso mesmo. A gente deu sorte de ter uma amostra cuja o desvio padrão foi menor do que o desvio padrão populacional, ó. Só deu sorte. Porque, em geral, quando você inclui incerteza sobre o desvio padrão, você vai ter um intervalo de confiança mais largo, né? É por isso que aconteceu. E aí, quando você informa o tamanho populacional, você termina interferindo também sobre o desvio padrão amostral, que tem aquele fator de correção e tudo mais. E seria essa terceira situação, né? Quando você informa o tamanho populacional, você tende a estreitar os intervalos de confiança, porque você está colocando um limite superior sobre o desvio padrão, né? O desvio padrão é função do tamanho populacional, né? Então, isso aqui termina empurrando para baixo o desvio padrão. Esse valor aqui ele vai tender a ser menor do que 1, né? Agora vamos pensar na proporção. Deixa eu até levar para outro canto esse código aqui. Média, média, média. Proporção. Então, para a proporção, o que é que acontece? Pensando em proporção, o detalhe que ocorre é que a variável que eu estou estudando ela é binária. Assume 1 se sucesso e assume 0 se fracasso. Vocês observam que quando eu gerei números da distribuição exponencial, eram números positivos, basicamente, reais positivos, né?
Pensando em proporção, eu vou ter sempre números binários. Então, eu vou ter aqui uma amostra de números binários. O tamanho populacional também começa nulo. O nível de confiança que eu coloquei como padrão aqui foi 93%. E aqui eu pergunto se você quer ser conservador ou não na sua abordagem. Se você quiser ser conservador, o desvio padrão vai ser igual a meio. A gente tinha visto isso também lá em determinação do tamanho amostral, né? Eu não sei o valor de P, é sobre o P que eu estou inferindo, e por causa disso, eu vou tentar ali usar algum número que represente bem essa equaçãozinha, P vezes o menos P. Aí eu percebo que P vezes o menos P assume o valor máximo quando P é meio. É aquela situação de maior incerteza do mundo, né? X assume 1 ou 0. Você está dizendo que a probabilidade de assumir 1 é igual à probabilidade de assumir 0. Então você teria meio vezes meio, 1/4, a raiz dele vira 1 meio. Então, ser conservador significa você recorrer à maior fonte de incerteza possível, o maior nível de incerteza possível, que te leva a trocar esse carinha aqui por 1 meio. E leva essa forma. E o que é que significa ser usado? Você recorrer a conhecimento que você foi construindo previamente e utilizar estimativas anteriores para substituir esses pezinhos aqui. Então, aqui eu estou informando se quero ser conservador ou não, né, na minha abordagem. A proporção observada vai ser a média dessa amostra binarizada de dados, pulando os NAs, né? Aqui eu estou calculando o tamanho da amostra. Eu fiquei até curioso agora para saber se eu tenho aqui essa coisa de skip NA. Tem não. Ou tem? Eu acho que não, né? Acho que ele teria que primeiro tirar os NAs e depois calcular o tamanho, né? Ele deixou, é. Não está reclamando, não. Vamos ver se vai. Conta aí. É, velho. Ele deixou, viu? Deixou? Aí, Deixou não, ó. esse argumento, professor, mãe. É, não tem não esse argumento, ó. Agora você tem que criar a variável sem os NAs e depois tem que calcular o tamanho dela. Entendi. Entendi. Depois a gente trabalha isso com calma. Ok, aqui eu estou calculando aquela ideia de fator de correção novamente, ó. Se o N é conhecido, envolva ele na minha conta. Se não, esse fator de correção é igual a 1. Se eu vou trabalhar com abordagem conservadora, assuma meio para sigma. Se não, use a abordagem usada. O sigma de P chapéu vai ser sigma sobre a raiz de n vezes o fator de correção. Alfa vai ser um menos o nível de confiança para eu poder calcular da distribuição normal. Vale destacar, né, que quando eu trabalho com a proporção, eu não tenho por que recorrer a t de student, já que eu não tenho um segundo nível de incerteza, uma vez que eu estou sempre em dúvida sobre o valor de P apenas, né? Então, eu não tenho uma segunda fonte de incerteza, um segundo nível de incerteza sobre o desvio padrão, já que ele é função direta de P, e exclusiva de P, né? Então, vou estar sempre utilizando a distribuição normal. Pego com ativo menos alfa sobre 2. Oi, pode falar. Não ligou sem querer. Sim. Deixa eu colocar um round aqui nesses carinhos. Para facilitar a visualização da gente.
Pronto, aqui eu estou gerando uma amostra binária. Como é que eu estou fazendo isso? Da distribuição binomial, eu estou gerando números aleatórios. Aqui é a sigla para Random Number Generation, né? Então, eu teria 20 variáveis de uma binomial, cada uma delas com n igual a 1, ou seja, eu teria uma oportunidade, e dessa uma oportunidade eu quero contabilizar o número de sucesso. Eu posso ter 0 sucesso ou 1 sucesso em uma oportunidade, né? No caso aqui, eu estou gerando de uma distribuição binomial, cuja a probabilidade de ter sucesso em cada oportunidade é de 0,3. Ele vai gerar uma amostra tamanho 20 aqui, né? E se a amostra for boa, 30% da amostra vai ter número 1 e o restante número 0. E aqui eu estou passando essa amostra binária. Eu teria como primeira situação uma população de tamanho infinito, com abordagem conservadora e nível de confiança de 93%. Então vejam como é que é a brincadeira com a amostra, né? A proporção da binomial, a probabilidade de ter sucesso na binomial é de 0,3. Mas da minha amostra de 20 observações, essa proporção foi de 0,25. É só uma amostra, né? O intervalo de confiança, pensando na proporção populacional, me informa alguma coisa entre 0,047 e 0,453. Nesse caso, eu sei que o intervalo de confiança foi feliz porque eu conheço o valor da proporção populacional, 0,3, que está nesse intervalo. Na vida real, eu não saberia, né? E aí acontecem coisas curiosas. Quanto mais confiante eu desejar ser, vamos supor que eu colocar aqui 0,99, é provável que esse intervalo de confiança ele se aproxime ali do intervalo 0,1 até extrapole o intervalo 0,1. Olha, agora eu venho de 0,012 até 0,588. Eu quase não estou informando nada aí, né? Quanto mais confiante eu desejo ser, menos informativo eu me torno. Eu tive até valor negativo aqui. Eu posso até colocar uma condição de que esse limite inferior vai ser o resultado dessa conta. Deixa eu fazer assim. Vai ser ele mesmo se o valor dele for maior ou igual a 0. Se não, ele vai assumir 0. E aqui é o contrário. O limite superior vai ser igual ao valor dele mesmo se esse valor for menor ou igual a 1. Se não, ele assume o valor. Vamos ter período, eu tenho intervalo de confiança para a proporção ou para a probabilidade, fora do intervalo entre 0 e 1. Né? Então, ele já arredondou para mim as coisas. Né? Aqui eu tenho uma segunda situação com população finita e abordagem ousada. Agora. Assim, deixa eu Sim, fazer uma pergunta. Por que ele não se aproximou de um com esse nível de confiança aí? é porque o pezinho ele está mais do lado esquerdo, né? É de 0,3 o pezinho. Tá vendo aqui, ó, que a proporção Ele já observada foi pegou, de mas 0,15. Esse carinha é tendencialmente o ponto pode. médio do intervalo, né? Sacou? Se eu jogo isso aqui mais para cima, Ele já tem uma tendência para o lado esquerdo, né? Ah, mudou, é. exatamente. Eu vejo que agora vixe, caiu em cima a proporção amostral. Como esse carinha, como essa estimativa ponto é o ponto médio do intervalo, que agora foi jogado para a direita, né? Aí agora ele está limitado superiormente pelo número 1. Deixa eu voltar à informação. Deixa eu tentar fazer aqui uma outra situação em que a população seria infinita e a abordagem seria ousada.
infinita não vai ser conservador. O que é que eu espero agora, né? E com a abordagem usada, eu tenho um comprimento do intervalo mais estreito, porque ele vai usar esse próprio P-chapéu OBS como estimativa dentro das contas do intervalo de confiança. Então, aqui onde eu tenho sigma, vai ser substituído pela raiz de P chapéu vezes 1 menos P chapéu OBS, né? Eu vou ter um intervalo mais estreito. De fato, ó, o primeiro vai de 0 até 0,618 e o segundo vai de 0 até 0,569. Eu Sim, me arrisquei um pouco mais agora, né? Então, estou sim, entregando um intervalo mais estreito, mas com risco de estar sim. errando, né? Pode falar.